Boa noite, psicólogas e psicólogos. Estamos aqui para mais um projeto Sextou com CRP03. Para quem não me conhece, eu sou o Austin Luan, conselheiro do CRP03 e atualmente coordenador da Comissão de Comunicação. Hoje nós vamos receber a conselheira diretora Emila de Paula para a gente falar sobre dois assuntos em especiais. A gente dividiu em dois blocos. O primeiro bloco a gente vai falar sobre a psicologia da saúde e a psicologia hospitalar em tempos de pandemia. Isso associado à nota que a gente divulgou hoje para vocês antes dessa live, a gente estava preparando ela. E no segundo bloco a gente vai conversar sobre a primeira inscrição, né, nesse momento que o CRP03 acabou tendo que começar a atender a categoria somente a partir do atendimento remoto, certo? Emila já solicitou, eu vou colocar ela aqui na live, só um instante. Tá aguardando para ela entrar. Conectando. Boa noite. Boa Tudo noite, bem? querido. Estamos ao contrário. É. Vamos lá, bem-vinda. Estava falando sobre as Ajeitar. temáticas que a gente ia trabalhar hoje. Vou te apresentar para o pessoal e aí eu passo a fala para você, certo? Ok. Estamos recebendo hoje, né, gente, Emila de Paula Carvalho dos Santos. Ela é psicóloga, CRP 035427. Emila é graduada, né, pela Faculdade São Francisco de Barreiras. Ela é mestra em processos de desenvolvimento humano e saúde pela Universidade de Brasília. Além disso, ela tem ênfase em processos educativos e psicologia hospitalar, não é? Ou, perdão, escolar. Olha, olha já linkando com o tema, né? Ela é especialista em psicopedagogia pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá. Além disso, é especialista em administração pública, especialista em língua portuguesa e literatura brasileira. Emila também possui título de especialista, não é o título concedido pelo Conselho Federal de Psicologia, em psicologia social e em psicologia escolar e educacional. Ela atua hoje enquanto psicóloga no Centro de Atendimento Educacional Especializado de São Desidério e no Hospital Municipal Eurico Dutra, em Barreiras. Emila foi conselheira do CRP no 13º e no 14º plenário e atualmente é conselheira secretária, faz parte da diretoria no 16º plenário. Bem-vinda, Emila. A palavra está com você. Eu vou ficar aqui só anotando. Como hoje a gente vai seguir, né, em dois blocos para que a gente possa organizar o vídeo depois, né, que a gente vai postar no YouTube. Quando a gente encerrar um bloco, a gente salva a live, finaliza e começa a outra. Certo? Pode ser assim? Ok. Quanto tempo Qualquer os coisa. blocos? A gente faz uma fala aí de 20 a 30 minutos nesse primeiro e depois a gente abre para pergunta. Ok. Tá com você. Boa Toque a nota. noite, pessoal. Boa noite, psicólogas, psicólogos da Bahia, do Brasil e também a sociedade, o pessoal que nos assiste. Vamos conversar um pouquinho sobre a psicologia em saúde, a psicologia hospitalar, dentro desse contexto da pandemia da Covid-19 que a gente tem enfrentado aí com bastante seriedade, mas também com uma parcelazinha de receio, etc. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque precisamos qualificar, sem dúvida, os nossos serviços, a nossa atuação, pensando no bem-estar do público dos nossos serviços, para o qual a gente direciona o nosso trabalho. Inicialmente, eu gostaria, antes de pincelar as questões relacionadas à psicologia em saúde, à psicologia hospitalar, eu gostaria de lembrar de uma questão principal que a gente precisa se dar conta dentro desse contexto do que a gente tem enfrentado, que é a questão do foco no autocuidado.
Nós temos, dentro do Conselho Regional de Psicologia, lidado com uma série de demandas e a gente tem, vamos lançar inclusive alguns questionários em relação a isso, mas nós temos percebido um anseio muito grande da categoria, nós temos percebido um certo receio, inclusive, e isso tem feito a gente pensar na necessidade do autocuidado. Então, vamos falar de psicologia em saúde, vamos falar de psicologia hospitalar, vamos falar de psicologia em qualquer âmbito. Vamos, então, cuidar da saúde mental das pessoas, promover saúde mental, prevenir situações de riscos. Nós precisamos pensar no nosso autocuidado. Como que a gente tem se cuidado dentro do contexto da pandemia? Como que a gente tem lidado com todas essas circunstâncias? Como que a gente tem lidado com o distanciamento, com o isolamento, com o afastamento do mercado de trabalho, com o início do atendimento online? Como que a gente está psicamente, como psicólogas e psicólogos? Como nos sentimos? Como temos promovido esse autocuidado para lidar com esse contexto? Então, independente do âmbito no qual estejamos atuando, nós somos profissionais de saúde mental, nós trabalhamos para promover a saúde mental, para prevenir riscos específicos de adoecimento psíquico. Então, num contexto tão mobilizador quanto o contexto que a gente está enfrentando com esta pandemia, a gente precisa pensar no nosso autocuidado. Acredito que é a nossa primeira tarefa de casa. E pensando no nosso autocuidado, pensando como estamos fisicamente, né, biofisiologicamente, como está a nossa saúde do ponto de vista biopsicossocial, mas especialmente como que está a nossa saúde mental para cuidar do outro e ajudar o outro a promover a sua saúde mental. Então, essa é a primeira reflexão que eu gostaria de deixar para vocês. E aí, falando um pouquinho sobre o contexto da psicologia, eu vou inicialmente falar um pouquinho sobre o contexto da psicologia em saúde, de uma forma mais geral, mas eu vou voltar o meu olhar mais acentuado ao contexto da psicologia hospitalar. Por qual motivo? Porque no âmbito da psicologia hospitalar, em que a gente tem as profissionais que estarão na linha de frente mesmo, da atuação com a Covid, dos casos já confirmados, de casos complexos que chegam a um contexto de internação, então entendo que seja um espaço extremamente mobilizador. E aí, essa minha fala é muito mais no contexto prático, não quero entrar aqui em situações específicas do contexto teórico, então voltar um pouquinho o olhar para a questão mais prática do que a gente pode estar realmente fazendo para que a nossa prática profissional dentro desse contexto seja mais cuidadosa, mais qualificada, por assim dizer. Então, falando em psicologia em saúde, algumas pessoas, existe ainda algumas confusões em relação à diferenciação da psicologia em saúde, psicologia da saúde e psicologia hospitalar. É interessante falar que a emergência do contexto das nomenclaturas, dos diferentes campos de estudo, ela inicia a partir do momento que se percebe que em outros países não se tem a psicologia hospitalar. A psicologia hospitalar é uma coisa mais própria do Brasil, nós não percebemos, nós temos existem trabalhos publicados, autores que já fizeram um levantamento em relação a isso, já iniciaram um debate em relação a essa questão, e a psicologia hospitalar, ela inexiste em outros países, é uma coisa muito própria da gente. Muito provavelmente porque o nosso conceito de saúde sempre esteve muito vinculado à questão hospitalar, à questão do suporte secundário e terciário, e não voltado ao contexto da psicologia na atenção primária. Na realidade, até hoje, a gente ainda tem um desafio muito grande em relação a isso, inserir a psicólogo nas políticas públicas do âmbito primário ainda é um grande desafio. Nós tínhamos aí o NASF, e que a gente acabou perdendo o NASF, né? Boa parte dos municípios, inclusive, já deixou de oferecer esse serviço, mas existe essa diferenciação. Então, na psicologia em saúde, a gente vai trabalhar as diversas questões de compreender as relações entre saúde e doença, a saúde como um conceito realmente global do bem-estar biopsicossocial,
E dentro desse contexto da psicologia em saúde, a gente vai inserir os diferentes campos das políticas públicas que nós temos com a atuação da psicóloga, em um âmbito específico de pesquisa também, tanto de pesquisa quanto de atuação. E no contexto da psicologia hospitalar, é algo que é mais específico do espaço hospitalar e que tem, por assim dizer, um contorno mais... A palavra não seria enquadrada, que não é uma palavra boa, mas um contorno mais bem definido, talvez menor. O contexto da psicologia em saúde é algo mais complexo. Então, eu particularmente, existe aí uma demarcação ainda da diferença da psicologia clínica, mas eu particularmente entendo que psicologia, dentro do contexto de psicologia em saúde, a gente vai trabalhar diferentes políticas públicas, e aí a gente vai lembrar o que? Nós temos o CAPS, nós temos o NASF, nós temos os PSFs e os CFs, alguns municípios instituem a psicólogo dentro da estratégia de saúde da família, ou do programa de saúde da família também. E nós temos os ambulatórios, e daí nos ambulatórios nós temos a psicologia clínica inserida. E, inclusive, no contexto privado, eu também insiro a psicologia clínica, entendo a psicologia clínica como uma atuação também vinculada ao âmbito da psicologia em saúde, certo? Então, nesse contexto, o que a gente tem hoje mais específico em relação à pandemia, no contexto da psicologia em saúde? Nós temos profissionais que também, boa parte desses profissionais continuam atuando, né? São serviços que são considerados essenciais, e essa é uma especificidade do campo da saúde nessa pandemia. Nós temos várias instituições, nós temos vários campos em que os atendimentos presenciais eles foram interrompidos ou eles foram substituídos por atendimentos online. No contexto da psicologia em saúde, da psicologia hospitalar, isso é muito mais difícil de acontecer porque são considerados serviços essenciais. Então, dentro deste contexto da psicologia em saúde, boa parte dos serviços estão em atendimento. O que a gente precisa ponderar dentro dessa realidade? Estamos em atendimento, o que a gente precisa saber? Do contexto desses atendimentos, o que a gente tem necessidade realmente de manter, de forma a oferecer um serviço qualificado e também proteger tanto a nós mesmas como profissionais, quanto ao público dos nossos serviços. Então, a gente tem que seguir as orientações que a gente tem no contexto da Organização Mundial de Saúde, do próprio CFP, que publicou orientações específicas em relação a isso. Nós temos agora a nota também no Conselho Regional de Psicologia da Bahia, que saiu do CREPOP para atuação no SUS e no SUAS. Então, a gente precisa saber isso. O que nós temos de orientações? Grupos, inviável. Como que a gente vai direcionar o trabalho em grupo? A gente pode fazer... primeiro, se a gente trabalha em grupo, a gente já tem um entendimento de como aquele grupo funciona. Que tipo de sujeitos precisa de suportes imediatos? E como a gente pode desenvolver esse suporte? É um suporte que tem que ser presencial? Se vai ser presencial, eu preciso cuidar para seguir todas as orientações que as autoridades sanitárias têm oferecido, têm direcionado para a atuação, para a continuidade das atuações presenciais. Se eu não vou desenvolver as atividades presenciais, existe possibilidade de eu trabalhar com esses sujeitos dentro do contexto do atendimento online? Existe possibilidade, sendo um contexto de instituição pública, de o serviço público conseguir organizar isso para a gente fazer esses arranjos? Então, eu preciso avaliar como profissional que tipo de situação eu estou lidando, com que tipo de situação aquele sujeito está lidando e como que a gente pode direcionar isso. E algo que é importante, óbvio, se for desenvolver o atendimento online, fazer o cadastro no EPSI, que é obrigatório. Sem cadastro no EPSI, não adianta querer começar a ligar para o sujeito do seu serviço. Vamos começar o atendimento aqui, vamos ligar, vamos fazer um atendimento via WhatsApp. Sem estar cadastrado no EPSI, está cometendo infração, não pode. Então, precisa realmente atentar-se a esses detalhes também técnicos e éticos. Mas eu preciso, como profissional, entender aquele sujeito e saber que tipo de estratégias também eu posso propor dentro desse contexto. Isso eu penso que é extremamente importante, gente. Às vezes, a gente não propõe
e fica à mercê de certos receios, de certos medos. Por exemplo, um município específico exige que o atendimento presencial ele continue, mas você percebe inviabilidade por conhecer o seu sujeito de trabalho, por entender que podem ser feitos alguns arranjos, por entender que podem ser feitos alguns arranjos específicos, que pode ser feito um planejamento para trabalho online, por exemplo. Você, como profissional, tem os subsídios específicos para propor para o seu gestor, para propor para a sua chefia imediata que esses serviços sejam realizados através de um outro formato e que ainda assim a qualidade desses serviços ela seja garantida. Então é preciso conhecer o sujeito com o qual você trabalha, entender que tipo de necessidades ele está tendo nesse momento e a partir disso, dentro do contexto da psicologia, planejar e tentar direcionar para a melhor forma de atendimento, sempre lembrando do seu autocuidado. Dentro desse contexto também desses serviços, independente do campo específico, da instituição específica, do órgão onde a psicóloga ou psicólogo estejam, é necessário também, é algo que vai emergir, ainda que não fosse visível antes, é algo que sem dúvida está emergindo nesse contexto, que é cuidar de quem cuida. Então, em muitas dessas instituições, no CAPS, no NASF, se a psicóloga está lá no ambulatório, na estratégia de saúde da família, em muitas dessas instituições, a psicóloga não é instada a trabalhar com as equipes profissionais desses espaços. Num contexto de pandemia, a psicóloga será instada a trabalhar com as equipes. Então, as equipes estão extremamente mobilizadas porque estão na linha de frente também dos atendimentos. Então, é outro campo de trabalho que vai surgir. E para isso, também precisam ser desenvolvidas estratégias conhecendo esse sujeito que está na linha de frente, o que ele está passando, para tentar direcionar. Eu vou falar sobre isso mais especificamente no contexto da hospitalar, porque eu acho que vai dar para eu fazer uma abrangência melhor em relação a essa questão. E aí nós temos também o contexto do ambulatório e o contexto da clínica, que é a mesma coisa. Boa parte, assim, o que foi de imediato do contexto da atuação na clínica, que também é uma atuação em saúde, das dúvidas que a gente recebeu, nós recebemos dúvidas do tipo: o Conselho Federal de Psicologia orientou que não seja presencial, mas eu vou, na minha cidade ainda não chegou, nós estamos eu sou do interior, eu devo realmente fechar? Isso foi uma orientação. Um serviço essencial, se ele vai fechar as portas para o atendimento presencial e adotar um modelo de atendimento online, isso é verificado com os gestores específicos, as autoridades sanitárias e dentro do contexto de um atendimento particular, de um atendimento clínico, você também, como profissional, vai ter que analisar isso. E aí você vai ter que analisar riscos e benefícios. Vale a pena eu desenvolver o atendimento presencial com esse sujeito e não o atendimento online neste momento? Que riscos eu corro? Que riscos o sujeito corre? Se já é um acompanhamento que vinha ocorrendo ao longo do tempo, como que é esse sujeito? O que eu entendo dele? Eu consigo dar conta de desenvolver esse acompanhamento com ele neste momento a partir do atendimento online? São coisas, gente, para as quais a gente não encontra receita. Eu, como profissional que vou iniciar, que tem um trabalho desenvolvido com esse sujeito, vou ter que entender se realmente eu preciso agora, neste momento, do atendimento presencial com esse sujeito. E aí nós teremos também os casos de início de acompanhamento. É uma linha muito tênue, né? Como se dará esse início do acompanhamento online, por exemplo, nesse contexto, e como que eu vou conseguir direcionar isso. Mas independente de qualquer coisa, sendo o atendimento presencial, seguir todas as normas das autoridades sanitárias. Então, eu vou ter que estar, seja no serviço público, seja no serviço privado, eu tenho que ter os meus equipamentos de proteção individual, eu preciso estar paramentada para lidar com isso, eu preciso manter um distanciamento, né, físico dessa pessoa, que eu acho o principal desafio dentro disso tudo,
como profissional. Eu chego no hospital e tenho que manter o distanciamento. Isso para mim é algo que me incomoda sobremaneira. Então, eu vou ter que manter esse distanciamento, eu vou ter que manter um processo constante de higienização das mãos. Então, gente, até nisso eu tenho que saber que limites eu tenho. Será que eu consigo realmente manter toda essa dinâmica de controle, né, de critério, porque é algo bem criterioso, bem ponderado? Tudo isso eu preciso saber para entender como que eu vou estar desenvolvendo, como que eu vou desenvolver essa minha atuação prática. E aí, a gente passando, então, nesse contexto das instituições em saúde, a gente precisa verificar todas essas questões. E se eu optar pelo atendimento online, dentro do contexto da psicologia em saúde, seja no serviço público, seja no serviço privado, aí eu vou precisar analisar tudo que eu tenho em relação ao contexto teórico, técnico e ético, lembrando ainda que eu estou lidando com atendimento online num contexto de emergências e desastres. Então, eu vou precisar me aprofundar, eu vou precisar ler mais, se eu nunca li nada sobre emergências e desastres, porque eu vou ter que articular emergências e desastres com psicologia em saúde, com a psicologia clínica, com o meu âmbito específico de atuação, e com um formato de atendimento que boa parte das psicólogas não domina. É algo novo realmente para a maioria de nós, não tenho dúvida disso. Então, muitas pessoas estão iniciando esse formato de atendimento agora e realmente precisa saber dos riscos e benefícios que existem dentro desse contexto de atendimento. Eu preciso saber que tipo de tecnologia eu vou utilizar, eu preciso saber como que eu vou garantir a ética e como que eu vou conseguir lidar, quais as minhas limitações também como profissional, como sujeito, para lidar com essa nova realidade dentro de um contexto desse. E aí, a gente indo lá para a psicologia hospitalar, a psicologia em saúde vai envolver tudo que eu vou falar em relação à psicologia hospitalar, mas eu gostaria de dar uma ênfase realmente, porque como eu falei antes, é algo que é mais específico para a maior parte das profissionais. Ainda que os serviços de saúde sejam essenciais, a gente tem relatos de várias instituições de saúde que realmente fecharam as portas para o atendimento presencial. No contexto hospitalar, isso não vai acontecer. Isso não pode acontecer. O contexto hospitalar é um contexto de funcionamento 24 horas, funcionando com pronto-socorro, com pronto atendimento ou não, é um âmbito de atuação em que nós temos atuação 24 horas. E é um âmbito em que todos os profissionais que ali estão continuarão na linha de frente com as demandas do serviço. E aí, o que a gente precisa analisar dentro do contexto da psicologia hospitalar no período de pandemia? Do ponto de vista de direcionamento de atuação da psicóloga. Primeiro, o que eu já tinha pontuado, o autocuidado, como que eu estou diante disso tudo? Como que eu estou lidando com o fato de que o mundo está passando por um processo extremamente complexo e eu realmente estarei na linha de frente, cara a cara, contato próximo com um sujeito que está com a suspeita ou que está com o diagnóstico ou até que tenha sido acometido de uma forma mais severa e que possa vir ao óbito por conta dessa pandemia. Ou seja, a psicóloga hospitalar estará junto com outros profissionais da saúde, no centro mesmo do vulcão. Então, isso é um desafio muito grande, saber como que está a sua psique, como que está a sua forma de enfrentamento dentro desse processo é essencial. Então, gente, não deixem de refletir sobre isso. Não deixem de analisar como que você, como profissional e como sujeito, está lidando com tudo isso. Por quê? Se houver anseios, se houver anseio extremo, se houver receio extremo, se houver medo excessivo, muito provavelmente as práticas profissionais desenvolvidas dentro desse âmbito não serão práticas que virão a ajudar os sujeitos. Pelo contrário, serão práticas que provavelmente piorarão todo o contexto de sofrimento que está sendo enfrentado.
Falado isso, frisado novamente a questão do autocuidado, o que que eu vou precisar lembrar das minhas funções como psicóloga hospitalar? Qual é o meu principal objetivo? Qual é o objetivo da psicologia, da psicóloga hospitalar? É diminuir o processo de sofrimento psíquico desencadeado pelas internações, pelo processo de adoecimento, da perda do equilíbrio do bem-estar biopsicossocial, da saúde, e tentar realmente minimizar os impactos dessa internação, que é algo que provoca sofrimento. E para eu conseguir lidar com isso, eu trabalho com diferentes sujeitos desse processo, com foco principal nos usuários do serviço, o usuário direto, que é o sujeito que está recebendo atendimento, seja no pronto-socorro, seja no contexto da internação, nas diferentes clínicas, e a família, são os usuários do serviço. Então, estarei lidando com esses sujeitos enfaticamente, constantemente. E, como eu falei anteriormente, com os profissionais da saúde, que no contexto de pandemia geram uma demanda muito grande de atuação da psicóloga hospitalar. Talvez, gente, talvez até a principal demanda. O Hospital Municipal Eurico Dutra, em Barreiras, dentro do município, foi o hospital que foi modificado, equipado, reorganizado, por assim dizer, para receber os casos suspeitos e de diagnóstico da Covid no contexto moderado, né? Então, tem lá a UTI. E me chamou bastante a atenção a mobilização dos profissionais ali naquele momento. Então, logo eu pensei, um dos principais pontos chaves para a nossa atuação na psicologia hospitalar é trabalhar com os profissionais da saúde. Então, isso todo psicólogo sabe, né? Minimizar o sofrimento, todo psicólogo hospitalar tem essa noção. Minimizar o sofrimento, trabalhar com os usuários dos serviços, os usuários diretos, a pessoa internada ou em processo de atendimento, as famílias e os profissionais da saúde. Para fazer isso, eu preciso estar bem comigo mesma diante desse contexto de efervescência de emoções e sentimentos. E aí, daí a gente precisa saber como que a gente vai lidar com o sujeito, como eu falei antes, tendo que haver esse processo de afastamento. Eu acho isso extremamente difícil, porque acho que, para mim, eu não tenho dúvida que psicologia se faz com afeto. E eu, particularmente, relaciono afeto a toque. E para mim é algo muito difícil realmente estar num contexto de atendimento em que não vai ter a proximidade, não vai ter o toque. Então, esse é um desafio, explicar também para o sujeito. Você vai receber um sujeito com uma suspeita, ou já com um diagnóstico, e você não vai se aproximar, não vai poder se aproximar fisicamente. Então, é preciso, a partir do desenvolvimento do contexto teórico, de técnicas específicas, tentar mostrar para aquele sujeito que, apesar de um afastamento físico, existe uma aproximação afetiva. Isso é preciso ficar enfático dentro do processo de atuação no contexto da psicologia hospitalar, no geral, mas especialmente no contexto da pandemia, em que o afastamento físico ele é necessário. Oferecer os suportes para a família, porque aí é um grande desafio. A psicóloga hospitalar, nesse contexto, vai se transformar, já é, no contexto geral, mas agora, mais nitidamente, será uma ponte entre a família e o sujeito que está internado ou internada, o sujeito que está precisando de atendimento por conta da Covid. Se o diagnóstico, independente do diagnóstico ser confirmado, quando se suspeita, a tendência já é isolar, mas principalmente se o diagnóstico for confirmado, a pessoa está em afastamento. Ela não vai se comunicar adequadamente com a família, não vai poder ter essa comunicação. Uma das grandes pontes será a psicóloga. E é importante que essa ponte seja feita da melhor maneira para que tanto se minimize o sofrimento da pessoa que está internada, como se minimize o sofrimento da família. Quanto mais, isso é coisa comum do âmbito hospitalar, quanto mais informadas sobre o seu quadro, sobre a sua situação de saúde, as pessoas estiverem, sobre os processos, os procedimentos, o que está sendo feito, a tendência é que elas estejam também mais tranquilas para o enfrentamento a essa realidade. E daí, talvez,
possa surtir um efeito positivo, a gente trabalhar com as estatísticas naquilo que elas nos favorecem, né? De que não há comorbidade, a tendência que a pessoa saia mais tranquilamente, do fato de que nós já temos várias pesquisas com testagem de algumas interações de alguns medicamentos, de alguns tratamentos polifármacos que têm dado resultado. Então, a gente precisa trabalhar isso com o sujeito para tentar minimizar todo esse anseio, todo esse medo que tem sido gerado, todo esse pânico. Um dos grandes desafios da gente também é acabar com essa sensação de pânico, com esse sentimento de pânico que as pessoas estão tendo dentro desse processo. E no contexto do trabalho com os profissionais da saúde, aí eu acho que a gente precisa de... É algo que é o ponto principal que eu acho que vai trazer uma diferença de atuação para a psicóloga hospitalar. E dentro desse contexto, acredito que a principal questão é entender realmente o que está acontecendo. Isso já é feito, né, com os usuários do serviço, com a família e com o sujeito que está internado, mas geralmente não se faz tanto com as profissionais de saúde. Então, eu preciso entender, como psicóloga hospitalar, como que essas profissionais de saúde estão lidando com esse processo. O que eu sugeriria nesse contexto? É algo que a gente vai, inclusive, implementar no Eurico Dutra. Um questionário realmente que permita o entendimento de como as profissionais de saúde, dentro daquela unidade hospitalar, estão lidando com essa situação. E daí a gente já sabe que vão surgir algumas coisas que a gente sabe por observação, por análise de contexto, até pelas redes sociais, pelos diferentes documentos que a gente tem visto, que além do receio, do contágio, etc., nós temos dentro do contexto das profissionais da saúde dois receios muito grandes, que a contaminação, mas isso vem com um receio mais severo pela falta de EPIs, e um outro receio que é o transmitir para quem se ama. Então, isso é algo que a gente vai precisar enfrentar e reelaborar com as profissionais da saúde, porque isso é muito forte. Então, um questionário para entender esse contexto, para a gente tentar delinear linhas de atuação com as profissionais da saúde. É interessante também tentar, nós temos técnicas específicas para redução de ansiedade, quando realmente há um transtorno de ansiedade, existem diferentes técnicas, e seria interessante também a gente estar utilizando essas técnicas para os usuários do serviço direto, a pessoa que está internada, afastada, para as famílias e para os próprios profissionais da saúde. Técnicas que podem ser utilizadas como a respiração diafragmática, que o próprio sujeito pode fazer quando ele perceber que não está se sentindo muito bem, que está perdendo um pouco o equilíbrio, que a profissional não tem ninguém ali para dar suporte, então é uma coisa que a própria pessoa pode fazer. A gente pode instituir também isso dentro do contexto dos serviços. Inclusive com as profissionais de saúde, e nesse contexto específico das profissionais de saúde, é interessante que a gente trabalhe também, como eu sempre falo, com a garantia de direitos. Então, nós como conselho temos instado, convidado gestoras e gestores para se atentarem a essa questão. Então, a questão dos EPIs e a questão do voltar para casa e transmitir, poder transmitir, né, gerar a possibilidade de transmitir o vírus para quem se ama, é algo que mobiliza bastante, e é algo em relação a que a psicóloga hospitalar terão de estar atentas para que realmente a gente tente desenvolver estratégias, auxiliar os sujeitos, os grupos. A gente não vai ter atendimento em grupo, mas profissionais da saúde constituem um grupo específico, a lidarem também com essa demanda. Então, a gente precisa também, dentro desse contexto, lembrar da garantia de direitos. E os equipamentos de proteção individual são direito dentro desse contexto da pandemia, precisam ser garantidos. Nós precisamos desenvolver estratégias específicas de articulação entre profissionais para cobrar que isso seja garantido. O serviço público precisa garantir.
E existem também alternativas. É importante dialogar com essas profissionais da saúde para se pensar conjuntamente alternativas. Seria interessante a gente sugerir para os diferentes serviços públicos e privados a possibilidade de alojamento dessas profissionais, desses profissionais de saúde, para que elas não tenham que voltar para casa. Antes disso, a gente precisa daquele questionário para saber realmente tudo que está sendo sentido, que está sendo vivenciado em relação a essas questões. Então, eu acredito que são essas as ponderações principais, os cuidados, são esses os cuidados principais que precisamos tomar dentro desse contexto de atuação ante a pandemia. Nós temos aí um desafio muito grande pela frente, então a gente precisa estar realmente atentos às nossas competências teóricas, técnicas, científicas, que precisamos aplicá-la nesse momento com total zelo. Precisamos focar os diferentes sujeitos desses nossos serviços, os usuários do serviço, o usuário direto, quem está internado, quem está em atendimento direto, suas famílias e profissionais de saúde. Precisamos desenvolver o nosso próprio autocuidado. Podemos desenvolver estratégias de diagnósticos específicos para entender os conceitos o contexto da saúde mental, os enfrentamentos que as diferentes pessoas estão fazendo. Eu falei sobre os profissionais da saúde, mas isso também pode ser feito tanto com as famílias quanto com o público do serviço. E podemos também usar de estratégias, de técnicas específicas que as próprias pessoas possam colocar em prática quando não tiverem nenhum profissional para ajudar nesse trabalho. E dependendo do contexto, se chegar numa situação de isolamento em que realmente você não vai poder nem desenvolver, nem ter um atendimento presencial dentro da própria unidade hospitalar, pode-se pensar em alguma intervenção de atendimento online. E por fim, sempre lutar pela garantia de direitos e fazer frente junto às gestões. Às vezes a gente acha que só a instituição pode fazer isso, mas não. Fundamentando, a gente pode fazer, como uma profissional pode iniciar um processo e fazer uma carta solicitando em que todo mundo assine, mas realmente requerer a garantia dos direitos dos equipamentos de proteção individual e, dependendo do contexto, arranjos para um possível alojamento de profissionais que realmente têm um receio muito grande de voltar para casa, que é uma das grandes questões que eu vejo emergir dentro do contexto da realidade hospitalar. É isso, Luan. Perfeito, obrigado, Emila, pelas colocações. Nós temos algumas perguntas, mas antes eu vou registrar a presença, né, das psicólogas que falaram aqui, as conselheiras da gestão, né, o pessoal está aqui acompanhando e temos, e mais uma vez, agradecer a presença das psicólogas e psicólogos da sociedade que também nos acompanham nesse momento. Fizeram a seguinte questão aqui, Emila, por mais que o atendimento online seja uma estratégia eficaz nesse momento, aí querem saber assim da sua opinião, você acha que será que atende ao público do serviço público? Usuários dos serviços públicos conseguem acessar essas questões para o atendimento de psicologia? Acredito que a maior parte não. Assim, existem várias ressalvas, obviamente, em relação ao atendimento online. Boa parte do público, dos serviços públicos de saúde, pode não ter acesso a uma rede específica, mas também a gente sabe que boa parte tem. Né? A gente precisa pensar, muitas vezes a gente pensa nas tecnologias da informação e comunicação, apenas aquelas tecnologias em que se utiliza a internet, por exemplo. Mas um telefone, mesmo que sem internet, para fazer uma ligação, também é um instrumental das chiques. Então, assim, algumas pessoas realmente não vão ter a possibilidade desse acesso. Isso, acho que tanto no âmbito público quanto no âmbito de alguns serviços privados, você pode, por exemplo, ter no serviço privado uma pessoa que tenha um telefone, mas que não tenha o acesso à internet, ou que não tenha um computador. Então, a gente vai lidar com isso realmente nos diferentes âmbitos.
será uma limitação, e eu particularmente não. Travamos e voltamos. Sim, voltou. Voltou. Eu particularmente não consigo pensar numa estratégia específica, imediata, para lidar com essa dificuldade. Mas é importante frisar que entendo que em algumas situações também, além de algumas pessoas não terem possibilidade de acesso para o atendimento online, existem situações em que não poderemos fazer o atendimento online. Então, assim, nessas situações, o atendimento presencial ele continuará sendo possível, mas com todas aquelas ressalvas que a gente tem lido, que a gente tem debatido constantemente, que é a adoção de todo o cuidado e o seguimento de todas as normas emitidas pelas autoridades sanitárias. E aí, mais um adendo, Luan, infelizmente, não só o atendimento online não acessa, não dá conta de acessar o público dos nossos serviços de saúde, dos nossos serviços públicos de saúde. Infelizmente, a psicologia ainda não acessa todo o público que realmente precisa dela. Infelizmente, o país ainda precisa de políticas públicas específicas para realmente estimular as práticas e, inclusive, o desenvolvimento teórico da psicologia em saúde. Perfeito. Eu estava aqui a lembrar, não é? Os seus questionamentos me dispararam algumas coisas, também da necessidade da gente estar atento, que mesmo que a gente esteja em serviço de atendimento psicológico online, entendendo online essas diversas modalidades, que inclusive pode ser telefonema, a gente precisa lembrar que as questões éticas, elas continuam todas valendo, não é? Aquilo que a gente vem discutindo com frequência. Um momento de emergência, de desastre, de crise, não suspende o nosso código de ética, e precisamos estar atentas e atentos à guarda desses documentos também que são produzidos. Como é que eu vou também fazer isso, né? Seguindo a resolução 06 de 2019. E aí, nesse gancho, eu trago uma pergunta de Kat e uma afirmação da Larissa, que falou logo após Kat, numa temática muito parecida. Kat perguntou se você poderia dizer como fica a questão do luto, né, nesse momento, tendo em vista que as famílias não estão tendo como fazer o enterro dessas pessoas. E aí a Larissa acrescenta a questão que me faz lembrar do luto antecipatório, não é? Que fica difícil pelas fases, né, nas situações em que o caso evolui rápido para um óbito. Sim, sim. A questão do luto é um dos grandes processos de enfrentamento que a gente vai ter, né? Na psicologia hospitalar, isso provavelmente será muito forte. Onde nós estamos tendo grande quantidade de mortes, por exemplo, em São Paulo, isso já deve estar extremamente evidente. E é aquele desafio que eu acredito que para algumas coisas a gente não tem resposta. Nós teremos que tentar forjar novas realidades, porque a gente nunca lidou com isso antes. Então você não vai estar tentando auxiliar uma família que vai lidar com o luto, tendo o corpo presente, né? Conseguindo se despedir minimamente. A gente vai lidar com uma família que vai passar por um luto, sendo que não teve a oportunidade de estar com aquele sujeito durante seu processo de sofrimento, porque teve que estar afastado, e que posteriormente não pôde se despedir adequadamente, não pôde demonstrar o afeto através do toque, vai poder minimamente chorar a sua dor. Né? Isso é algo que vai acontecer. Dentro desse contexto, para a psicologia hospitalar, eu acredito que uma das estratégias é tentar oferecer um suporte pós-óbito e até o suporte pós-alta também. Tentar acompanhar um pouquinho aquela família
ou agendar algum tipo de atendimento, ou até o atendimento online, caso o cadastro já tenha sido feito, para tentar acompanhar mesmo como que a pessoa está lidando com aquele contexto. No mais, é contexto teórico de atuação mesmo. Analisar as fases do luto, verificar que tipo de intervenção eu posso desenvolver a partir disso. Mas é importante a gente lembrar, e isso, gente, é outra coisa que eu acredito que é muito importante para a gente frisar para a categoria. O autocuidado, o autocontrole, acredito eu que faça parte disso também, de a gente entender que existem coisas com as quais a gente vai lidar nesse processo de pandemia que a gente nunca imaginou que aconteceria e que nós precisaremos entender o contexto para forjar novas formas e novas possibilidades de atuação. Então, quando eu acho, inclusive, a gente gosta de falar muito isso na psicologia, não existe receita de bolo. Eu acho que existe receita de bolo para muita coisa. Eu acho que muita coisa a gente. Porque por receita de bolo eu entendo técnica. Então, existem técnicas específicas que eu posso adotar para muita coisa que vão dar certo em diferentes situações. Só que para situações totalmente emergentes e totalmente novas, eu não tenho como ter receitinha de bolo técnica específica antes de conhecer aquela realidade. Antes de entender que desafios aquela realidade traz para a minha atuação profissional. Agora, se eu tiver uma boa articulação teórico-técnica, a partir do momento que eu conseguir diagnosticar aquela situação, que eu conseguir compreender diferentes nuances sobre ela, eu vou conseguir direcionar a minha prática da melhor forma. No entanto, ainda assim, eu preciso entender que eu tenho limitações e que talvez no contexto de pandemia existem coisas com as quais eu não saberei lidar. Isso é uma outra coisa muito importante porque se isso ocorrer, eu preciso entender que faz parte do processo, que isso não me torna uma profissional ruim, mas que eu preciso, para o futuro, tentar desenvolver formas de minimizar as possibilidades de que isso ocorra novamente. Perfeito. Aí temos algumas questões. O pessoal está elogiando muito as suas falas, não é? O quanto. Aí a Gislane fala: é sempre bom ouvir quem entende e atua diretamente na linha de frente. Parabéns, Emila. Você é uma profissional de excelência e, acima de tudo, ética. Além disso, nós temos algumas perguntas. Gente, vamos encerrar o bloco de perguntas por causa do horário e a gente já vai ter uma queda em 10 minutos, certo? Aí perguntaram, vou fazer um bloco, tá, Emila? Como funciona o trabalho da psicóloga hospitalar devido à epidemia, né? A pandemia, no caso. E aí, a Ressurgir Mulher fala assim, eu sou psicóloga do SUS e atuo no município do interior da Bahia. E hoje atendo mais do que antes através de todas as formas de TICs. E aí a Thaís, ela pergunta, né, como fica a questão diante da portaria 639 do Ministério da Saúde, o que pode emergir para a psicóloga da saúde nesse contexto. Dá para ter uma última item ou você acha que bagunça demais? Não, pode jogar. É mais uma afirmação, não é? A sua psicóloga, ela falou a seguinte questão: contar com o próprio bom senso profissional, além dos casos que a Emila especificou, existem também os que vemos que o atendimento online não dá conta e precisamos entender e aceitar isso com responsabilidade. Aí encerramos o bloco. Ok. Então, obrigada pelo comentário da colega. Realmente manter a ética é uma coisa da qual eu não me aparto sobre a fala de Luan anteriormente. Eu, inclusive, coloquei um post desse no Instagram. Para mim, não existe pandemia que justifique flexibilização de ética. E eu sou bem criteriosa em relação a isso. Ética, para mim, não se flexibiliza em momento nenhum. Inclusive, eu acredito que isso é uma opinião pessoal, que nós abrimos alguns precedentes e depois a gente vai ter que juntar os caquinhos da psicologia, porque eu acho que a pandemia trouxe um cenário bem complexo para a gente. Em relação a como funciona o trabalho da psicóloga, foi aquilo que eu falei.
né? Eu acho que eu fiz uma síntese em relação a como funcionaria o trabalho da psicóloga dentro desse contexto da pandemia, que é coisa básica, é mais atenção aos desafios que a gente vai ter, tentar fazer um processo de diagnóstico das atuais realidades, daquilo que era algo com o qual a gente não lidava fora de processos pandêmicos. Em relação ao atendimento de tiques, né, a colega acaba falando que realmente consegue, é uma psicóloga que atua no âmbito do SUS e tem conseguido atender através de tiques até mais. Eu faço uma ressalva para o que significa atender ainda mais do que a gente atendia, que aí vai ao encontro desta fala de Luan, de que esse cuidado precisa ser tomado. A gente não vai poder atender todo mundo através de tics, como eu falei anteriormente. A gente precisa triar, inclusive, esse é um sujeito que já tem transtorno mental, esse é um sujeito diagnosticado, que já tinha um indicativo, que já fazia um acompanhamento, porque aí esse sujeito vai estar numa situação mais complexa realmente de atendimento, porque já tem uma patologia consolidada. É um sujeito que não tem um transtorno mental e que está se sentindo mais ansioso, está se sentindo mais mobilizado nesse período. Tudo isso vai ter que ser analisado. Quais as características daquele sujeito? E na configuração desse quadro, eu realmente vou dar conta de um atendimento adequado, que responda às necessidades daquele sujeito através das TICs? Então, isso precisa ser analisado. Bom, eu anotei, acho que acabei me perdendo. Por fim, Sobre a portaria, né? a portaria. O que Fazer falta? só Quais são a psicóloga da saúde frente à portaria, não é? E aí, pronto. Fazer só um adendo em relação a outra, falando daquela questão da garantia de direitos, uma outra dúvida que surge, que a gente já recebeu através da diretoria, exatamente em relação à atuação da psicóloga hospitalar, a questão da insalubridade. A gente teve um questionamento nesse sentido. Ah, mas eu não ganho insalubridade, como que fica nesse contexto? Gente, insalubridade é algo que é por lei, independente da pandemia. Se você está num serviço específico em que há agentes patógenos que podem facilitar o processo de acometimento de uma patologia, de que você venha a ser contaminado por alguma patologia, de que você venha a adquirir alguma patologia, é obrigatório que se pague insalubridade. Se nesses processos, antes de pandemia ou com pandemia, não se recebe, é necessário acionar as instâncias sindicais ou outras instâncias adequadas a lidarem com essa situação. Por quê? Além do medo que já se tem ainda, você não tem nem um mínimo motivador. Foi mais ou menos nesse tom que eu senti a pergunta que a gente recebeu em relação a esse contexto. E aí, voltando lá em relação ao contexto da portaria, os desafios que podem emergir, menina, você me faz uma pergunta que a gente não tem como medir. O Conselho emitiu um posicionamento em relação à portaria. O nosso entendimento, nós fizemos a análise da portaria, uma análise bem específica, tentamos aprofundar. O que a portaria versa é que é obrigatório o cadastramento, que é obrigatória a realização do curso, que não sendo feito esse cadastramento e a realização do curso, o Ministério da Saúde vai encaminhar para os conselhos a lista de profissionais que não fizeram. Sanções éticas, do ponto de vista do conselho, não poderão ocorrer, porque quem julga, quem é tribunal de ética, somos nós, e nós, até então, não verificamos nenhuma possibilidade de culpabilizar eticamente qualquer profissional em relação a isso. Mas a gente não sabe que tipo de sanção poderia ocorrer no contexto civil. Então, assim, de imediato, o que surge? Eu acho que, principalmente para o contexto pessoal da saúde, uma grande questão estará relacionada à convocação. Caso a gente realmente tenha continuidade aí desse processo, que a gente chegue numa situação em que o Ministério da Saúde convoque essas profissionais, eu acredito que as profissionais que serão convocadas mais facilmente são as profissionais que têm uma atuação no campo da saúde.
né, que estejam atuando mesmo no contexto da psicologia em saúde, da psicologia, talvez inclusive da psicologia hospitalar. Eu acredito que em critério de uma lista me esqueci a palavra, mas de numeração, por assim dizer, de quem vai ser chamado antes, acredito que a atuação no âmbito da saúde pode acontecer. Então, acho que o primeiro desafio é esse: a convocação estar mais direcionada. Penso que uma convocação estaria mais direcionada às profissionais que atuam com psicologia em saúde. E num contexto geral, não só para psicólogas da saúde, mas para psicólogas como um todo, o que essa portaria nos traz, assim como, primeiro, de desafio maior, a gente entender o que ela quer dizer, né? O que ela traz para a gente no geral, que consequências ela vai ter. Isso a gente não sabe. É por isso que nós oficiamos o Ministério da Saúde, solicitando a retificação da portaria e solicitando que desfaça algumas lacunas para dizer exatamente isso. É obrigatório ou não é? Ele disse verbalmente que não era. Então, precisa fazer com que essa portaria ela realmente comunique o que ele informou oralmente de que não é, o que o Mandetta informou oralmente de que não é obrigatório. Então, a gente precisa entender se é ou se não é obrigatório, especialmente que não seja, e que tipo de atuação a gente vai desenvolver. Se a gente for convocado, trabalho é remunerado, de quanto que é essa remuneração. E os desafios que surgem nesse sentido, caso haja a convocação, que eu acho que é o contexto principal, porque a partir do momento que eu estarei convocado, aí eu vou estar desenvolvendo uma prática, é um desafio relacionado ao que a gente tem enfrentado num contexto como um todo, uma atuação ética, crítica, no âmbito de emergências e desastres. Eu vou estar lidando com o outro no auge do seu sofrimento, e não é um sofrimento que está relacionado a uma, duas pessoas, é um sofrimento que ele é coletivo, porque todo mundo vai estar sofrendo com essa circunstância, e daí esse vai ser o grande desafio. Eu vou lidar com isso, se é através do Ministério da Saúde em âmbito federal, eu vou lidar com isso em larga escala. Então, saber como, se eu vou conseguir lidar com isso em larga escala, eu acho que é o grande desafio que nós vamos ter. Mas, saber até que ponto isso vai chegar, a gente só vai quando a gente tiver normativas que nos digam mais especificamente que tipo de ação se pretende a partir, que tipo de ação o Ministério da Saúde tem em mente. E daí é que a gente vai saber que tipo de atuação a gente vai poder forjar dentro do contexto da psicologia. Perfeito, Emila. Como eu informei, né, algumas pessoas chegaram agora e fizeram perguntas. A gente encerrou o bloco de perguntas por causa do tempo. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, em nome do 16º plenário, na sua disponibilidade para vir falar sobre essa temática. No segundo bloco, voltaremos nós dois de novo, né, para uma nova parte, que é uma conversa voltada a esse processo de conversar com a gestão sobre a primeira inscrição, que o pessoal está tendo muitas dúvidas, não é? E aí, em relação à Emila, gente, ela é a conselheira coordenadora da Comissão de Saúde do CRP03. Então, ela falou sobre a importância da gente ler essas notas, né? A nota orientativa que foi feita para o SUS e para o SUAS, não é? Nos serviços do SUS e da assistência social, e também a gente lê as questões da carta que foi enviada às gestoras públicas da Bahia sobre os serviços de psicologia que estão sendo oferecidos, não é? E o posicionamento do Conselho também frente à portaria 639 de 2020. Todas essas estão no site. Acessem lá, a gente construiu com muito, muito cuidado, especialmente pela Comissão de Políticas Públicas, a Comissão de Saúde, a Comissão de Psicologia na Assistência Social. Todo mundo se uniu com o CREPOP para fazer esses documentos. Alguns outros foram via diretoria, via plenário, então a gente tem feito diversos documentos. Então, Emila, muito obrigado pela sua presença. Só mais um adendo, Luan, muito bem lembrado, e assim, é importante frisar a partir de sua fala
que esses documentos eles não são feitos sem critério ou só por uma formalidade. Esses documentos são feitos para um contexto orientativo. É indispensável que esses documentos sejam lidos em sua íntegra, porque ali, a partir da leitura desses documentos, muitas dúvidas serão sanadas. E lembrando que a atuação ética e crítica perpassa pela leitura cuidadosa, criteriosa e crítica também. Cada documento que a gente lê, a gente tem que desenvolver um processo de criticidade em cima dele. Então, gente, leiam os documentos, leiam as resoluções, leiam as nossas notícias na íntegra e, além disso, leiam bastante sobre emergências e desastres nesse contexto de atuação, sobre o contexto do atendimento online, porque uma boa prática em psicologia, ela está diretamente relacionada à leitura. Perfeito! O quanto a gente tem questionamento